Fala galerinha do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Eu sou o professor estagiário Marcos Vinícius, estou aqui para ministrar a disciplina de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de geometria, né? Mais especificamente a partir de triângulos, que a gente deu início na aula passada, falando sobre alguns de seus elementos, né? Falando sobre a parte básica sobre os triângulos. E hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai falar um pouco sobre as mediatrizes do triângulo, né? Como a mediana, a bissetriz, a altura. Então, sem mais, bora lá para a nossa aula de hoje. Bem, primeiramente, a gente vou falar aqui sobre a altura do triângulo, né? O que seria a altura do triângulo? A altura do triângulo é definida como o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, com o seu prolongamento, né? Ou seja, é como se a gente estivesse prolongando o segmento de reta de um dos vértices até um lado qualquer do triângulo, formando assim um segmento perpendicular. Ou seja, o que seria um segmento perpendicular? Todo segmento perpendicular é aquele em que une um vértice a um lado e forma assim um ângulo de 90 graus. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, a gente tem esse triângulo A, B e C e a gente fez o prolongamento, né, ali puxando do vértice A até um ponto H do lado BC. Assim a gente tem esse segmento perpendicular, né? AH, ele é perpendicular ao lado BC. Esse símbolozinho quer dizer que é perpendicular, ou seja, AH é a altura relativa ao lado BC. Olha a observação, ó. Então a gente utiliza esse símbolozinho, né, esse Tzinho deitado, para relacionar segmentos ou retas que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, que são perpendiculares. Em seguida, a gente vai ver o quê? Que todo triângulo ele possui três alturas, que se encontram em um único ponto denominado ortocentro, ou seja, todo triângulo ele possui três alturas, ou seja, que vai de um vértice até um lado de um triângulo. Como o triângulo tem três lados, ele possui três alturas. E o encontro dessas três alturas vai ser justamente num único ponto, que é chamado de ortocentro. Então a gente vai observar que a altura e ortocentro nos diferentes triângulos, ó. Por exemplo, o triângulo acutângulo, ele vai ali, ó, tem o encontrozinho ali, ó, de AH, né, altura relativa ao lado BC. BH, altura relativa ao lado AC, e CH, altura relativa ao lado AB. E no encontrozinho ali dessas três alturas é o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. O que a gente pode notar? Que nesse caso o ortocentro ele pertence à região interna do triângulo. Ele não coincide com nenhum dos seus vértices. Isso pode acontecer de coincidir com algum dos seus vértices? Pode sim. Olha só aqui outros exemplos. Ó. Triângulo óbitos-ângulo, por exemplo. O AH, né, altura relativa ao lado BC, BH, altura relativa ao lado AC e CH, altura relativa ao lado AB. E o O ali é o ortocentro, né, o encontro dessas três alturas, ela vai estar fora. Ó. Note que nesse caso o ortocentro não pertence à região interna do triângulo, ele está pertencendo à região externa. Isso vai de cada particularidade de cada triângulo, né? Então, já tem outro triângulo aqui, é o triângulo retângulo, é aquele triângulo que tem aqui um ângulo de 90 graus. E a gente tem as alturas relativas a cada lado do triângulo. E o que a gente pode notar nesse caso em relação ao ortocentro? Que nesse caso, as duas das alturas coincidem com os lados AC e AB. E o ortocentro coincide com o vértice A. Ok? Então, são cada particularidade, cada triângulo tem a sua particularidade. Então, não tem essa de você seguir uma receita, seguir um cardápio, seguir uma coisa pronta. Você tem que estar observando, você tem que estar ali, ó, tendo muita concentração para estar respondendo problemas assim. Vamos ver agora a mediana de um triângulo, né? Mediana, o que isso quer dizer, né? Mediana. Ó, um ponto M pertence a um lado AB e é denominado ponto médio deste segmento se M divide AB em dois segmentos congruentes. Ou seja, aí a gente tem essa representação, ó, o segmento AB e o ponto M ele divide esse segmento ao meio. Então ele vai ser o quê? Justamente o ponto médio. Nesta figura, M é o ponto médio do segmento AB. Então, se ele está dividindo a figura ao meio, AM é igual a MB. Ficou entendido? Ou seja, tem um segmento AB e eu tenho esse M que vai dividir esse segmento ao meio, fazendo assim com que AM seja igual a MB. Ou seja, esse M vai ser o ponto médio, dividir esse segmento ao meio. Essa é a ideia de ponto médio. A gente ainda não chegou na mediana. O que seria essa mediana? A mediana de um triângulo, ela é o quê? Ela seria o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui nessa figura, o lado BC, e eu vou dividir esse lado BC ao meio, então eu tenho
ponto médio, que é o ponto M. E eu vou fazer o quê? Eu vou ter esse segmento de reta que une o vértice A ao ponto médio do segmento BC. Então, esse vai ser o que? A mediana do nosso triângulo. Ou seja, BM igual a MC, M é o ponto médio de BC, e AM é a mediana relativa ao lado BC. Então, se ela é a mediana relativa ao lado BC, eu vou poder ter uma mediana relativa ao lado AC e também vou poder ter a mediana relativa ao lado AB. Ou seja, também são três medianas. Assim como a gente tem três alturas, a gente também tem três medianas. Cada uma para o seu lado. Assim, a gente sabe que o que também? Que todo triângulo ele possui três medianas, que se encontram em um único ponto denominado baricentro. Ou seja, a diferença do baricentro para o ortocentro é que o baricentro ele é sempre o que? Um ponto interno do triângulo. O ortocentro ele pode ter a sua particularidade para cada triângulo conforme a sua particularidade de ângulo, né? Por exemplo, se for um ângulo obtusângulo, se for um triângulo ali, ó, como por exemplo um triângulo obtusângulo, acutângulo, por exemplo, ele tem o que? O seu ortocentro interno. Mas se for já um triângulo ali, ó, obtusângulo, ele tem o seu ortocentro é externo, né? Ele não vai estar na parte interna do triângulo. E se for um triângulo retângulo, o seu ortocentro ele vai coincidir com um dos seus vértices, né? Um dos vértices do triângulo. Já aqui no baricentro, ele vai ser sempre interno. Vai estar sempre na parte interna do triângulo. Está entendido, galera? Então, passando mais adiante, ó, a gente vai ver também a bissetriz de um triângulo. Bissetriz, o que seria isso, né? Bissetriz é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo um ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, a gente viu lá no início, né, que quando é perpendicular, ele vai formar ali um ângulo de 90 graus. E agora a bissetriz ela vai dividir esse ângulo ao meio, tem um ponto médio, né, que divide um segmento ao meio e a bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. A diferença da bissetriz para o ponto médio, né, o ponto médio divide um segmento, divide um lado, já a bissetriz divide um ângulo. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa bissetriz, né, a gente puxa ali um segmento AS. E o que esse segmento vai fazer? Vai partir o ângulo A em dois, vai partir o ângulo A ao meio. Ou seja, fazendo com que tenha um ângulo A1 igual a um ângulo A2. Assim como nesse outro exemplo que a gente tem o segmento CS sendo bissetriz e vai partir o ângulo C ao meio, fazendo com que a gente tenha um ângulo C1 e um ângulo C2 iguais. É a mesma ideia do ponto médio, só que o ponto médio ele parte um segmento de reta ao meio, ou seja, parte lados, já a bissetriz parte ângulos. Todo ângulo possui três bissetrizes, que se encontram em um único ponto denominado. Aí já vai ser o incentro. Então, cada particularidade, né? A gente viu o ortocentro, a gente viu o baricentro e agora o incentro. O incentro ele vai partir o quê? Vai ser o encontro de quê? O encontro de bissetrizes. Ou seja, cada ângulo tem a sua bissetriz, né? Cada ângulo tem a sua bissetriz. O encontro dessas bissetrizes vai ser o incentro. Em geral, as alturas, as medianas e as bissetrizes de um triângulo não coincidem, a não ser nos triângulos isósceles e equiláteros. Ok, galera? Essa é uma informação importantíssima. Ou seja, aqui nesse triângulo equilátero, né, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, o que a gente tem? A gente tem que a altura H, que o segmento AH, né, ele é a altura, a mediana e a bissetriz relativa ao lado BC. Ou seja, todas essas particularidades estão se coincidindo. E a mediatriz, o que seria a mediatriz? Média, né? Tem alguma coisa a ver ali com alguma coisa que se repete? Vamos ver se é isso mesmo. Então, a gente já sabe que o ponto médio do segmento o divide em dois segmentos congruentes. Na figura a seguir, o ponto M ele pertence a AB. E o ponto médio desse segmento, pois AM é congruente a MB. Vamos ver isso aí, ó. A gente tem ali o ponto médio, né, o M, e ele parte do segmento AB ao meio. Então, a reta perpendicular ao segmento AB, que passa pelo ponto M, é chamada de mediatriz. Ou seja, qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância de A a B. Ou seja, se eu pegar ali um ponto acima em M, ela vai ter a mesma distância tanto para A quanto para B.
Então aí o ponto médio, né? Ponto médio, a mediatriz passou por ali, ela só conseguiria um ponto. Assim, como se fosse a ideia lá do baricentro, do ortocentro, se encontra lá no mesmo ponto, então aí ela vai se encontrar em um ponto e vai ter a mesma distância para ambos os pontos de qualquer um dos lados. A mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. Então, a reta R é a mediatriz do lado BC do triângulo ABC. Ou seja, o que ele está querendo com isso? Então, ela é a mediatriz ali desse ponto médio, né, do triângulo do lado BC, e ela forma o quê? Ela se torna perpendicular, porque ela forma um ângulo de 90 graus. E ela vai estar o quê? Partindo desse lado BC ao meio, né? Ao mesmo tempo. Outra informação importantíssima é que todo triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único ponto determinado circuncentro. Então a gente tem o encontro das alturas, tem o encontro das alturas, a gente tem o encontro tem encontro das alturas, encontro das bissetrizes, a gente tem encontro das medianas e aqui a gente tem encontro das mediatrizes, né? Que é justamente o circuncentro. Ou seja, vai ser um único ponto onde vai encontrar todas as mediatrizes de cada lado, né? Aqui eu trago um exemplo para a gente trazer mais uma ideia na prática para vocês. Ó. No triângulo MNP, MA é bissetriz relativa ao lado PN. Então, qual é a medida de PMA? Olha só, a gente tem um triângulo PMN e a gente sabe que MA é bissetriz. Logo, se MA é bissetriz, ele vai estar partindo desse ângulo M ao meio. Vamos ver aqui, ó, MA é bissetriz, logo divide M ao meio. O que a gente tem com isso? A gente tem que esse ângulo, formando um ângulo PMA, vai ser igual ao ângulo AMN. Não é isso? Ou seja, o M ele vai ser igual à soma desses dois ângulos que são iguais, e assim o PMA vai ser igual a NMA. Então, é tudo a mesma coisa. Então, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem que o quê? Que a soma desses ângulos internos, P mais M mais N é igual a 180. P a gente sabe que é 35. N a gente sabe que é 45. O M é o que a gente quer saber, né? Só que não é exatamente isso. O M a gente sabe que ele é o quê? PMA mais NMA. Não é verdade? Aqui, ó. 80, né? 35 mais 45 é 80. PMA mais NMA é igual a 180. Assim a gente tem o quê? Que esses dois ângulos eles são iguais. Assim eu vou substituir esse NMA por PMA, ou seja, duas vezes PMA mais 80. Esse 80 eu posso passar para o outro lado o quê? Subtraindo, né? E se eu subtrair 180 menos 80, fica 100 graus. Então, eu vou ter duas vezes PMA igual a 100 graus. Esse 2, ele está multiplicando, ele pode passar o quê? Dividindo. Então, se eu passar esse 2 dividindo, eu vou ter o quê? Que PMA é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50 graus. Assim, a gente descobre ele que é aquele ângulo que ele queria descobrir, né? Que ele queria saber. A gente teria várias formas de descobrir isso? Teria sim. Teria várias formas de descobrir. Só, mas a gente foi por uma dessas que é uma situação mais simples, né? A matemática ela tem diversos caminhos que você pode estar percorrendo, pode estar resolvendo várias situações de várias diversas formas, mas a gente foi por esse caminho. Esse foi um exemplo simples. Espero que vocês possam ter assistido a aula, ter compreendido o conteúdo. Qualquer coisa pode estar entrando em contato para tirar qualquer dúvida e façam as atividades. Então é isso aí, galera. Valeu!